Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais Um Dev. Meu nome é João e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um conceito muito importante no mundo do desenvolvimento, que é o conceito de migration. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever e deixar aquele like se você gostar do conteúdo. Vamos pro vídeo. Para entender o conceito de migration, vamos conhecer o caso da empresa XPTO Company. A empresa XPTO Company possui um sistema na versão 1.0 e atualmente o sistema conta com um cadastro de cliente que armazena nome e data de nascimento dos seus clientes. Após um período que a versão 1.0 estava no ar, o time de produtos identificou uma nova necessidade e passou a demanda para o time de desenvolvimento. Agora era necessário também armazenar os telefones dos clientes, e para isso o time de desenvolvimento teve que trabalhar na nova versão, a versão 2.0. No dia do deploy da versão 2.0, o time de desenvolvimento passou para o time de infraestrutura o script necessário para a alteração do banco de dados, para que o telefone fosse armazenado na tabela de clientes. E o script consistia em adicionar na tabela de clientes uma coluna telefone do tipo texto com a condição de not null, evitando que novos clientes fossem cadastrados sem o telefone. Com o deploy concluído, nosso sistema saiu da versão 1.0 para a versão 1.2 com todas as alterações pertinentes a essa versão. Não somente as alterações do cadastro de cliente, mas todas as outras alterações que faziam parte da versão 2.0. Tudo ia bem até que a versão 2.0 começou a apresentar alguns problemas em produção. Então o time de tecnologia tomou a decisão de voltar à versão 1.0 até que os problemas da versão 2.0 fossem resolvidos. Mas então identificaram que a versão 1.0 também estava apresentando problemas para salvar os clientes. Afinal, o nosso banco de dados esperava que todos os clientes tivessem o campo de telefone preenchido, mas a versão 1.0 nem sequer sabia do campo de telefone. Mas então, como evitar esse tipo de situação? E a resposta para isso é migrations. As migrations atuam no nosso código como um versionador do banco de dados, e elas possuem instruções de como ir de um ponto A até um ponto B, e instruções de como voltar de um ponto B para o ponto A. Se a equipe da XPTO Company tivesse aplicado os conceitos de migration, eles teriam facilmente conseguido voltar ao banco de dados no momento em que ele estava na versão 1.0, evitando assim qualquer tipo de inconsistência entre banco de dados e aplicação. Agora, chega de teoria e vamos ver como o conceito de migrations funciona na prática. Para nossa demonstração, precisamos ter um banco de dados configurado. Por isso eu vou criar um arquivo Docker Compose, porque com esse arquivo eu consigo subir o banco de dados Postgres, que é o que a gente vai usar para a demonstração. E nesse arquivo aqui a gente tem configurações básicas, estamos atachando um volume para que esses dados permaneçam mesmo após o nosso container ser desligado. Estamos configurando as variáveis de ambiente, password, usuário e database. Essas variáveis vão vir através de um arquivo .env que eu vou criar agora. Meu usuário eu vou chamar de myuser, meu password vai ser admin123 e o meu database eu vou chamar de myapp também. Também temos um serviço adminer para que a gente tenha acesso em uma interface gráfica aos nossos bancos de dados. Uma vez que eu salvei, eu posso vir no meu terminal e executar o comando docker compose up. Agora, se eu venho no meu navegador e acesso o localhost 8080, eu tenho acesso à interface do adminer e consigo conectar no meu banco de dados. Conectado com sucesso, nosso banco está pronto para receber as nossas migrations. Para gerenciar nossas migrations, vamos utilizar o pacote migrate. Esse pacote nos permite criação de novas migrations e a execução das migrations dentro do nosso código Go. Esse pacote possui uma CLI e é através dela que a gente vai criar a nossa primeira migration. Eu vou deixar o link da documentação para vocês, caso você não tenha essa CLI instalada no seu sistema,
faça a instalação dela primeiro, pois vamos utilizar ela. Como eu já tenho essa CA instalada, eu vou abrir o meu terminal, uma nova seção, e vou digitar migrate-help. Esse comando vai nos dar as instruções necessárias para a criação da nossa primeira migration. O que nos interessa é o comando create. Copiei ele da nossa documentação, venho aqui no nosso terminal, digito migrate, create, e vamos analisar agora esses parâmetros. O primeiro parâmetro seria a extensão. Qual a extensão do nosso arquivo de migration? Eu vou definir como SQL. O segundo parâmetro é o diretório, onde eu vou querer armazenar essas migrations. Eu vou definir o diretório database migrations. E por último, o nome dessa migration, que eu vou chamar de add users table. Feito isso, se eu der uma atualizada aqui, agora eu tenho meu diretório e as minhas primeiras migrations aqui. Porém, se você observar, dois arquivos foram criados após a execução do nosso comando de create. Um arquivo .up e um arquivo .down. Qual que é a diferença desses dois arquivos? O arquivo .up é responsável por aplicar as alterações que nós temos interesse. Então, esse é o arquivo que tem a razão da nossa migration ter sido criada. Esse pode ter um comando de create table, pode ter um comando de alter table, até um comando de drop table. Mas é o arquivo do porquê a nossa migration está sendo criada. O arquivo .down, ele é o oposto ao nosso arquivo .up, e a responsabilidade dele é desfazer tudo que o arquivo .up fez. Então, se a gente tem um arquivo .up com create table, nosso arquivo down vai ser responsável por dropar essa tabela. Se nós fizermos um alter table adicionando uma coluna, nosso .down tem que dropar a coluna que foi criada no arquivo up. Então, o arquivo up é responsável por execução do que a gente realmente quer fazer no banco de dados, e o arquivo .down é um mecanismo de rollback, é um mecanismo de voltar a meu banco ao estado anterior à minha migration. Se você observar, o comando migrate ele é complexo. Ele tem vários parâmetros que, para o nosso caso, vão se repetir. A gente sempre vai querer criar arquivos SQL e a gente sempre vai querer criar nossas migrations dentro do mesmo diretório. O que vai alterar é o nosso nome da migration. Por isso, para facilitar a nossa vida, eu vou criar um arquivo makefile para criar comandos que vão facilitar a nossa vida para as próximas migrations. Eu vou criar o nosso comando migration. Esse comando vai executar exatamente o comando que a gente executou no terminal, só que ao invés de ter o nome da migration aqui, eu vou usar um recurso para puxar isso do nosso comando make. Com esse comando criado, se eu necessitar de uma nova migration, eu posso vir no terminal e simplesmente digitar make migration add products table, por exemplo. E ele vai criar as minhas migrations dentro da minha pasta de uma forma muito mais simples. Eu vou apagar esses arquivos de products. Inicialmente só a nossa migration de usuários. E o que a nossa migration de usuários vai fazer? Conforme eu havia mencionado, nosso arquivo up é a razão da nossa migration existir. Nesse caso, a nossa migration chama add users table, ou seja, eu vou criar a minha tabela de usuários. Então eu vou usar create table if not exists users. Essa tabela vai ter um ID que eu vou escolher o tipo UUID, not null, e ela vai ser a minha primary key. Eu também vou ter um e-mail tipo varchar,
vou ter um nome do tipo varchar. Eu também vou armazenar o meu password. Por último, eu vou ter um campo para dizer se o meu usuário está ativo ou não. E o default vai ser true. Também vou dizer que o meu e-mail ele é único. Se vocês notaram, isso aqui é puramente SQL. Como é que eu faço para validar isso? Eu posso vir dentro do meu adminer e executar um comando SQL e o meu comando foi executado com sucesso. A minha tabela foi criada. Então o meu arquivo up foi criado com sucesso. Vamos agora trabalhar no nosso arquivo down, que é responsável por reverter essa migration. Então o meu comando down vai ser drop table if exists users. Novamente, eu vou no meu adminer, testo o meu comando e a minha tabela foi deletada. Temos agora a nossa primeira migration criada e configurada. Por enquanto nós não utilizamos nada de Go, só utilizamos SQL, Docker e a CLI do Migrate via terminal. Mas a ideia é que nós consigamos controlar essas migrations dentro do nosso código. Nós não queremos ir em uma outra ferramenta para executar os scripts SQL que nós temos aqui. Não faria nem sentido a gente ter um projeto todo configurado para fazer esse processo manual. Então agora vamos aplicar o pacote migrate dentro de um código Go para que a gente consiga executar essas migrations dentro do nosso sistema. Para isso, nosso primeiro passo é criar um projeto Go. Afinal de contas, a gente só tem uma estrutura de pastas. Então, para isso eu vou usar o comando go mod init e vou usar o meu github.com, jc Konevalik, migration demo YouTube. Executando esse comando, agora sim nós temos um arquivo go mod que torna o nosso projeto um projeto Go. O próximo passo é a criação do nosso arquivo main, que vai ser responsável por gerenciar as nossas migrations. Para isso eu vou criar um arquivo, uma pasta cmd, uma pasta migrate e aqui dentro eu vou criar um arquivo main.go. E vou usar o código de referência da documentação para a gente seguir a partir daqui. Tenho o meu package main e executo um go mod tidy. Uma vez que as nossas dependências foram baixadas, os nossos erros de importação desaparecem. Vamos entender o código fornecido pela documentação. Primeiramente, estabelecemos uma conexão com o nosso banco de dados. Então, estamos utilizando o Postgres e essa seria a nossa string de conexão. Precisamos adicionar nosso usuário, precisamos adicionar a senha do nosso usuário. O nosso endereço é o localhost 5432. A nossa base de dados é MyApp e o SSL Mode vamos desabilitar por enquanto. Essa função retorna ou um database ou um erro. Então é importante que nós verifiquemos se algum erro aconteceu
nesse tempo. Se aconteceu, eu vou dar um log fatal e vou exibir o erro no nosso console. Próximo passo é utilizarmos a função Postgres da nossa migrate e estabelecer uma conexão com a instância. Semelhante modo, vamos verificar se teve algum erro aqui. E por último, temos que fornecer o caminho das nossas migrations, que no nosso caso fica dentro de database migrations. E verificamos se algum erro aconteceu. Se nada aconteceu, utilizamos o comando up, que vai ser responsável por executar todas as migrations.up do nosso diretório. Vamos verificar se isso funcionou. Eu venho e executo o comando go run cmd migrate main.go. Nenhum erro no console. Se a gente abrir o nosso adminer dentro do nosso myapp esquema public, temos duas tabelas agora. Uma tabela que está armazenando o histórico das migrations e a nossa tabela usuário criada pela migration add user table. E se a gente quiser reverter a nossa migration, basta que a gente substitua o comando up pelo comando down e executar novamente o nosso código. Com isso, assim que a gente atualiza o nosso esquema, a nossa tabela usuários foi deletada, mas ainda temos a nossa tabela de migrations mantendo o histórico de execução. Posso voltar para up e vocês vão perceber que a tabela vai ser criada mais uma vez. Agora que o nosso código já faz o que ele deveria fazer, seria interessante que nós pudéssemos executar o nosso código e informar qual opção que a gente quer executar, up ou down, através de argumentos. Para isso, vamos fazer algumas alterações no nosso código. Primeiro, a gente vai capturar qual argumento está sendo passado para o nosso comando. Para isso eu vou pegar o nosso args, que é um array, e vou pegar a última posição. Se eu venho aqui agora e dou um print no meu comando, eu tenho o argumento que foi passado para o meu código. Em cima desse argumento, agora a gente pode trabalhar interpretando esse comando e escolhendo a função desejada. Vamos envolver essa variável dentro de um switch. E caso seja passado up, nós executamos o comando up. Caso seja passado down, executamos o comando down. E por default, a gente dá um log fatal, invalid option, passando o comando que foi executado. Vamos testar.
estado atual do nosso banco é com a tabela usuário. Então eu vou dar um go down. A minha tabela deve ter sido deletada. Venho aqui e dou um go up. Minha tabela foi criada. Uma possível melhoria seria resumir esse comando dentro do nosso makefile. Poderíamos criar um comando migrate up, que vai executar o nosso go run, e o nosso migrate down, que vai executar o nosso comando down. Novamente, make migrate up, make migrate down. Nosso banco deve ter sido deletado. Nosso próximo passo seria transferir a responsabilidade de criação do cliente, que hoje está dentro do nosso main, para um arquivo de database. Então eu vou criar um arquivo database.go dentro do package database, e aqui eu vou criar uma struct PostgreSDB, e ela vai ter um DB do tipo SQLDB, e teremos uma função new PostgreSDB que vai retornar para nós um ponteiro de PostgreSDB. Dentro dessa função, nós temos a nossa connection string, que hoje é isso aqui. Certo? E esse comando aqui a gente vai transferir para dentro do nosso new DB. Se o erro acontecer aqui, nós retornamos new e retornamos o erro. Para isso a gente tem que mudar a assinatura desse método para também retornar um erro caso algo aconteça. E ao invés da gente passar isso aqui, nós passamos a nossa connection string. Caso não aconteça nenhum erro, o nosso DB passa a ser isso aqui, e new, porque nenhum erro aconteceu. Agora a gente vai ter um PostgreSDB, que vai ser o nosso database.new PostgreSDB. E ao invés de passar o nosso banco aqui, a gente passa esse banco aqui. Vamos testar. Migrate down sem erro. Make migrate up sem erro. Porém, mesmo após essa refatoração, se você observar, a nossa connection string expõe dados sensíveis da nossa infraestrutura, que não é uma boa prática. A nossa connection string, ela expõe o nosso usuário, a nossa senha, o nosso servidor, porta. Essas informações não deveriam estar visíveis para quem está acessando o código. Para resolver esse problema, nós vamos criar uma nova pasta, config. Dentro dessa config, vamos criar um environment.go. O que esse environment.go vai ser responsável? Ele vai ser responsável por
fazer a leitura de todas as configurações de ambiente que nós desejamos usar na nossa aplicação, para que nós consigamos, através dessas configurações de ambiente, preencher as informações sensíveis, evitando assim que elas fiquem expostas no nosso código. Vamos começar criando uma struct. Que vai ter dados do nosso servidor de banco, o nosso usuário de banco, a senha desse usuário, a porta do nosso banco de dados e o nosso database. Teremos uma função new environment e o nosso environment tem uma propriedade env responsável por iniciar esse ambiente de forma que consigamos usar ele dentro do nosso pacote database. Ao invés de termos uma string fixa, podemos usar uma string parametrizada e substituir os valores sensíveis por variáveis. Podemos acessar através do nosso config env dbuser, config env dbpassword, config env dbserver, config env dbport, config env dbdatabase. Dessa forma, as nossas variáveis, as nossas informações sensíveis já não ficam mais expostas no banco de dados. Se tentarmos executar agora, teremos algumas falhas, porque as nossas variáveis de ambiente não foram populadas. E é isso que a gente vai fazer agora. Como a gente já tem o nosso arquivo .env, que armazena dados do nosso banco de dados, vamos utilizar essa biblioteca chamada go.env para que a gente consiga ler esse arquivo e iniciar essas variáveis dentro do nosso ambiente. Para usar isso, basta que a gente execute o comando dentro do nosso environment. Então eu posso vir no meu environment e aonde eu tenho db user, posso usar um os-get-env dbuser, onde eu tenho password os-get-env dbpassword, no db database mesmo. As variáveis que ficam faltando são o server e a porta. Então eu volto no meu dbenv, coloco o meu server, a minha porta. dbserver. Para nossa variável porta, eu vou criar uma função chamada getEnvironmentVariable as int, receber aqui e retornando um inteiro. Por que eu estou criando essa variável? Porque toda variável de ambiente, essa função, né? Porque toda variável de ambiente ela vem como string.
Então, para que eu consiga obter ela como inteiro, eu preciso fazer uma conversão. Então eu coloco que o value é os.getMv passando aqui, e aí eu uso um string conv convertendo esse valor para uma string. Se eu tiver algum erro durante essa conversão, eu retorno 0. Senão eu retorno o meu valor. E aí eu consigo no meu dbport usar essa função. Isso deve ser o suficiente para eu executar o meu make migrate up e o meu migrate down sem nenhum erro. Volto no meu esquema aqui e as minhas tabelas estão lá com o meu migrate up criando e o meu migrate down deletando. E assim a gente finaliza essa demonstração. Recapitulando, nós criamos o nosso banco de dados com o Docker Compose, criamos a nossa pasta de migrations, criamos scripts para facilitar a criação de novas migrations, criamos o nosso main.go, que é responsável por executar todas as migrations do nosso diretório, abstraímos a configuração do banco de dados para um arquivo específico e ocultamos as variáveis sensíveis dentro de um arquivo de environment, lendo dados das variáveis de ambiente.